Os Comanches representam uma das nações indígenas mais fascinantes e poderosas da história da América do Norte. Antes da expansão dos colonos norte-americanos pelo sul e oeste do continente no século XIX, esse povo guerreiro se destacou como um obstáculo formidável. Durante mais de 100 anos, resistiram à dominação espanhola e francesa, destruíram colônias inglesas e se tornaram fonte de inspiração para inúmeras lendas de terror no Velho Oeste. Embora seu nome original fosse Numuno, que significa o povo, o mundo os conheceria como Comanches. Vamos explorar sua trajetória, desde suas origens até seu papel como uma das forcas mais temidas das grandes planícies. Para começar, é importante entender de onde vieram. Os Comanches surgiram como um ramo dos Xhoxhones orientais, que habitavam as regiões próximas ao alto curso do rio Platte, no atual estado de Wyoming. Seu território abrangia uma vasta área, incluindo o centro-norte do Texas, o leste do Novo México, o sudeste do Colorado, o sudoeste do Kansas, o oeste de Oklahoma e até o norte do estado mexicano de Chihuahua. No entanto, com a chegada dos europeus no século XVII, uma parte dessa tribo se separou e deu origem ao povo Comanche como o conhecemos hoje. O significado do nome Comanche ainda é motivo de debate entre os historiadores. Sabe-se que no mundo sua denominação original quer dizer gente, mas a origem do termo Comanche permanece incerta. Uma teoria sugere que seja uma adaptação espanhola da palavra comaves, que significa aqueles que sempre nos combatem. Outra hipótese defende que venha da expressão espanhola caminho lancho ou caminho lago, possivelmente uma referência às rotas que percorriam. Os Ute, seus rivais, os chamavam de Patka, um termo que aparece em documentos franceses e ingleses do início do século XVIII, mas que na verdade se referia mais aos Apaches do que aos próprios Comanches. A história dos Comanches é marcada por migrações constantes. Por volta do século XIII, eles se separaram dos Xhoxhones e se deslocaram para o leste e nordeste, partindo da região conhecida como Grande Bacia. Mais tarde, os grupos que dariam origem aos Comanches se estabeleceram nas encostas ocidentais das Montanhas Rochosas, na fronteira com as Grandes Planícies. No século XVI, uma pequena era glacial provocou um aumento nas chuvas, o que favoreceu o crescimento das populações de bisões. Esse fenômeno levou várias tribos caçadoras, incluindo os ancestrais dos Comanches, a seguirem as manadas, adaptando-se a um estilo de vida nômade. Uma das características mais conhecidas dos Comanches era o uso dos tipis, suas habitações tradicionais. Essas tendas cônicas, feitas de peles de bisal e hastes de madeira, ofereciam proteção contra o frio intenso do inverno, mantinham o interior fresco no verão e permaneciam secas durante as chuvas. As mulheres Comanches eram responsáveis por montar, desmontar e transportar os tipis, além de organizar a disposição dos acampamentos. Em menos de uma hora, todo um povoado podia ser erguido em um novo local, demonstrando uma eficiência impressionante. Antes do contato com os europeus, os Comanches viviam como caçadores-coletores nomades, seguindo as migrações sazonais dos bisões, sua principal fonte de alimento. Em comparação com outros povos indígenas, como os astecas, que construíram cidades grandiosas, ou os iroqueses, que desenvolveram uma sociedade complexa, os Comanches não ergueram grandes estruturas nem estabeleceram assentamentos permanentes. Também não eram particularmente agressivos, o que pode estar relacionado ao fato de que, antes da chegada dos espanhóis, não se destacavam como guerreiros excepcionais. No século XVIII, os Comanches se tornaram uma ameaça constante para o Império Espanhol, que até então havia subjugado e dizimado milhões de indígenas no México e em outras partes do continente. Um dos episódios mais marcantes foi o ataque ao povoado de Taos, os Apaches, que haviam se sedentarizado e praticavam a agricultura nos vales fluviais, foram forçados a abandonar suas terras e buscar refúgio em Taos, sob proteção espanhola. Em troca, aceitaram se converter ao cristianismo. No entanto, essa estratégia falhou miseravelmente, pois os Comanches incorporaram os cavalos às suas táticas de guerra, transformando-se em uma forca ainda mais letal. A ascensão dos Comanches como uma nação independente está diretamente ligada a dois fatores: os conflitos com os Apaches e a introdução dos cavalos na América, trazidos pelos espanhóis. As guerras contra os Apaches levaram os Comanches a se separarem dos Xhoxhones em busca de melhores armas e meios de transporte para enfrentar seus inimigos. Foi assim que descobriram os cavalos, que já eram utilizados pelos povos indígenas do México. Em 1680, os Comanches roubaram esses animais dos espanhóis e os comercializaram com outras tribos. Em 1706, formaram uma aliança com os Ute para atacar Taos, onde promoveram um massacre que vitimou tanto indígenas quanto espanhóis. Nesse ataque, os Comanches usaram cavalos e armas de fogo pela primeira vez, iniciando uma nova era em sua história militar. Além de empregarem os cavalos em batalhas e na caça, os Comanches também se tornaram grandes comerciantes desses animais.
por volta de 1795, começaram a vendê-los para comerciantes anglo-americanos. Na metade do século XIX, os cavalos fornecidos pelos Comanches chegavam até a cidade de Saint-Louis, passando por intermediários como os Seminoles, os Osages e os Chauvis. Após uma série de conflitos com diferentes grupos indígenas, os espanhóis tentaram negociar com os Apaches de Carilhas, oferecendo-lhes conversão ao cristianismo, como haviam feito em Taos. Em 1723, enviaram uma delegação a Santa Fe, prometendo a construção de um presídio com um guarnical militar na aldeia de Carila, às margens do rio Canadian, para protegê-los de seus inimigos. Convencido de que não havia perigo iminente, o governador Domingo de Bustamante partiu com 50 soldados para explorar a região. Foi nesse momento que os Comanches aproveitaram a oportunidade para atacar, demonstrando mais uma vez sua habilidade estratégica e sua capacidade de surpreender seus adversários. Em 1724, os Comanches lançaram um ataque devastador contra a aldeia de Carila, capturando cerca de 600 mulheres e crianças como reféns. Embora o governador Bustamante tenha conseguido resgatar 64 deles e uma nova expedição, a derrota esmagadora dos espanhóis revelou a fragilidade de seus esforços colonizadores na região. Os fracassos militares e a incapacidade de estabelecer controle efetivo levaram os Apaches a se rebelarem, enquanto o rio Canadian se consolidava como a nova fronteira meridional entre Comanches e Utes. O ataque à aldeia de Carila, somado a outras ofensivas contra povoados indígenas e postos espanhóis, levou o brigadeiro-general Pedro de Rivera a concluir, em 1724, que qualquer expansão seria insustentável. Os recursos disponíveis eram insuficientes até mesmo para garantir o domínio sobre os territórios já conquistados nas fronteiras da Nova Espanha. Essa constatação pôs fim aos planos de colonização espanhola na região. A unidade básica da sociedade comanche era a rancheria, um grupo formado por diversas famílias extensas chamadas Numunacani ou aqueles que vivem juntos. As rancherias descritas pelos espanhóis podiam reunir desde algumas dezenas até mais de uma centena de pessoas, todas ligadas por laços de parentesco. Seu tamanho, porém, era limitado pela disponibilidade de pastagens para as manadas de cavalos e pela necessidade de mobilidade para acompanhar as migrações dos bisões. Quando os recursos se esgotavam em uma área, a rancheria se deslocava em busca de novos territórios, garantindo assim a subsistência do grupo. Cada rancheria era liderada por um paraíbo, um chefe único cujo poder era respaldado por um conselho de anciãos. Ao contrário de outras sociedades indígenas, onde a liderança era hereditária, entre os Comanches o paraíbo era escolhido com base em dois critérios principais: seus feitos em batalha e sua generosidade na distribuição de botins e presentes. Quanto mais pródigo fosse o líder em compartilhar suas riquezas, cavalos, peles, armas ou alimentos, maior era o respeito que conquistava entre os membros da comunidade. Além disso, valorizava-se sua habilidade em forjar alianças com chefes de outras famílias, reconhecidos como aquis amigos formais ou tubicicenaites, verdadeiros amigos, laços que fortaleciam a coesão do grupo. Após a derrota dos espanhóis, os Comanches desfrutaram de um período de relativa calma até o final da década de 1730, consolidando seu domínio sobre os territórios recém-conquistados, que se estendiam desde as nascentes do rio Purgatório até uma região arborizada conhecida pelos espanhóis como a Casa de Palo. Esse local, protegido por densas florestas, tornou-se um refúgio estratégico, onde os Comanches abrigavam suas manadas de cavalos durante os rigorosos invernos das grandes planícies. Com o tempo, seus rebanhos cresceram tanto que chegaram a possuir um cavalo por habitante, permitindo-lhes abandonar o uso de cais para o transporte de carga. As tendas tipis foram ampliadas para acomodar famílias maiores, e a cacaubizal passou a ser realizada inteiramente a cavalo, com arcos e flechas. Uma única expedical de caca podia abater entre 200 e 300 animais, quantidade suficiente para alimentar uma rancheria por mais de um esponto. Por volta de meados do século XVIII, a população comanche era estimada em cerca de 10,5 mil indivíduos, alcançando seu ápice em 1780, com mais de 40 mil pessoas. No entanto, essa expansão demográfica foi brutalmente interrompida por uma epidemia de varíola que dizimou parte significativa da população. A crise sanitária não terminou aí. Surtos de cólera em 1816 e 1849 agravaram ainda mais a situação. Estima-se que, entre 1820 e 1840, o número de comanches que sobreviveram às doenças variava entre 20 e 30 mil habitantes. Apesar das proibições formais da coroa espanhola, a escravização de indígenas persistia na fronteira por meio dos chamados resgates,
uma prática justificada pela Igreja Católica como uma forma de salvar almas e incorporar os nativos à fé cristã. Para executar essas ações, os espanhóis frequentemente contratavam grupos aliados, Comanches e Comanches, para capturar membros de outras tribos nas regiões limítrofes de seus domínios. Os alvos principais eram navajos, Pamis, Apaches de Carilas e Carlanas, que acabavam reduzidos a servidão nas haciendas da elite colonial, nas minas de Nova Viscaia e Zacatecas, ou até mesmo exportados para Cuba. Os Comanches, em particular, tornaram-se hábeis cacadores de escravos, vendendo suas presas em troca de armas, tecidos e outros bens europeus. Além de capturar indígenas para o comércio com os espanhóis, os Comanches também mantinham escravos para uso próprio. Relatos como os do viajante Francis Victor Tixier descrevem os severos castigos infligidos aos prisioneiros, fossem homens, mulheres ou crianças. Os espancamentos tinham um propósito claro: quebrar a vontade e a identidade dos cativos, transformando-os em uma tábua rasa para serem assimilados à cultura comanche. Os escravos eram obrigados a adotar o vestuário, os costumes e até mesmo as tatuagens faciais e corporais da tribo. Diferentemente do sistema escravista europeu, que se baseava em critérios raciais, os comanches não faziam distinção entre indígenas e brancos em seu tratamento. Um cativo Apache era tão explorado quanto um prisioneiro anglo-americano. As escravas comanches eram responsáveis por tarefas extenuantes, como o curtimento de peles de bisal e o preparo da carne, trabalhando desde o amanhecer até o anoitecer, quase sem descanso. Os escravos homens, por sua vez, eram frequentemente encarregados de domar os cavalos mais selvagens e perigosos, uma atividade que resultava em ferimentos graves ou até mesmo na morte. A violência física e psicológica fazia parte do processo de subjugação, garantindo que os cativos perdessem qualquer vínculo com sua origem e se integrassem à forca nova realidade. A poligamia era uma prática comum entre os homens comanches, servindo como símbolo de status e poder. No século XVIII, essa tradição se intensificou, como observou o governador de Texas, Domingo Cabello Y. Robles, em uma carta de 1786, na qual mencionava que alguns guerreiros possuíam até 4 esposas. Já em meados do século XIX, relatos indicavam que alguns líderes chegavam a ter mais de 10 mulheres. A principal razão para esse aumento estava ligada às pressões econômicas. A cacau bisal e a criação intensiva de cavalos exigiam uma quantidade cada vez maior de mão de obra. Como resultado, as mulheres comanches viram sua posição social se degradar, sendo obrigadas a assumir a maior parte das tarefas domésticas e produtivas, especialmente quando não havia escravos suficientes para aliviar seu fardo. Cynthia Ann Parker, descendente de uma das famílias mais prominentes do Texas, que incluía Texas Rangers, políticos e líderes batistas fundadores da primeira igreja protestante do estado, foi sequestrada aos 9 anos de idade em um ataque comanche ao Fort Parker, localizado a 90 milhas ao sul da atual Dallas. Criada entre os comanches, Cynthia esqueceu sua língua materna, adotou os costumes de seus captores e tornou-se um membro pleno da tribo. Casou-se com Peyton O'Connor, um respeitado líder guerreiro, e teve 3 filhos com ele. Sua recusa em retornar à sociedade branca, mesmo diante de repetidas tentativas de resgate, desafiou um dos pressupostos eurocêntricos mais arraigados, a ideia de que os povos indígenas eram moralmente inferiores e que qualquer pessoa civilizada preferiria, naturalmente, a cultura cristã europeia à vida nas planícies. As crenças que consideravam os modos de vida indígenas como bárbaros e incompatíveis com a razão. Para os brancos da época, a escolha de Cynthia Ann Parker não fazia sentido, afinal, como alguém poderia preferir a liberdade das planícies à civilização? No entanto, sua história expôs uma verdade incomoda. A violência e a opressão não eram exclusividade dos povos nativos, mas sim uma marca registrada da expansão euro-americana. Em 1860, Cynthia Ann foi recapturada durante um ataque dos Texas Rangers ao seu povo. Naquele dia, quase todos foram mortos, exceto ela e sua filha pequena, Prairie Flower. Seu filho mais velho, Quaná, cujo nome significa cheiro ou fragrância, sobreviveu porque estava em outro acampamento na ocasião. Enquanto Cynthia Ann era castada de volta à forca para a sociedade branca, onde viveria o resto de seus dias em luto e isolamento, Quaná cresceu para se tornar um dos maiores líderes dos Quadis, um dos grupos comanches mais isolados, que habitavam o Canhão Paulo Duro, o segundo maior canhão dos Estados Unidos, perdendo apenas para o Grand Canyon. Foi esse povo que se tornou alvo de uma das campanhas mais brutais da história militar americana, liderada pelo coronel Ranaldo Mackenzie, um herói da Guerra Civil. Mackenzie, sob ordens diretas do general William Tecumseh Sherman, tinha uma missão clara: não apenas derrotar os comanches,
mas destruí-los por completo. Não se sabe ao certo se Mackenzie tinha conhecimento do parentesco entre Quanah e Cynthia Ann Parker, mas, mesmo que soubesse, isso não o teria detido. Para ele, Quanah passava de mais um líder nativo a ser eliminado, o primeiro místico a comandar os Comanches, um símbolo de resistência que precisava ser apagado. A destruição dos Quadis foi acelerada pela aliança entre as forças de Mackenzie e os Tonkawas, um povo nativo que servia como batedores para o exército. Os Tonkawas tinham motivos pessoais para odiar os Comanches. Grande parte de sua tribo havia sido exterminada por eles no passado. Enquanto os soldados brancos eram movidos pelo ódio acumulado após anos de ataques Comanches a povoados e regimentos, os Tonkawas agiam por vingança pura. A primeira noite da campanha quase terminou em desastre para os atacantes. Por descuido, eles montaram um acampamento próximo a um rebanho de búfalos em Migracal. Durante a noite, os animais, assustados, quase esmagaram os soldados em uma debandada caótica. No segundo dia, os Tonkawas encontraram os primeiros rastros dos Quadis, reavivando as esperanças dos invasores. Mas foi no terceiro dia que os papéis se inverteram. 4 batedores Quadis, ao avistarem o inimigo, recuaram a cavalo, deixando os Tonkawas para trás. Quanah, ao perceber a presença dos soldados, decidiu não atacá-los de imediato. Em vez disso, esperou pela noite para dar uma lical que ficaria na memória de todos. O acampamento de Mackenzie estava localizado no Canhão Blanco. Usando táticas de guerra psicológica, os Comanches simularam sons de animais selvagens, assustando os cavalos do regimento. Em minutos, uma estampida de 600 animais irrompeu pelo acampamento. No meio do caos, soldados foram pisoteados, outros tiveram que sacrificar seus próprios cavalos para não serem esmagados. Quando a poeira baixou, os Quadis haviam levado consigo 70 dos melhores cavalos e mulas do exército, incluindo o cavalo pessoal do coronel Mackenzie. Naquela época, no oeste do Texas, roubar o cavalo de um homem muitas vezes equivalia a uma sentença de morte. Muitos morriam de sede ou fome no deserto tentando recuperá-lo. Os Comanches já haviam usado essa tática contra os espanhóis no século XVIII, e agora os casacas azuis se tornavam suas novas vítimas. A lenda de Quanah cresceu ainda mais após esse episódio. O Capitão Carter, um dos sobreviventes do ataque, descreveria o líder Comanche de uma forma que se tornaria imortal. Segundo ele, Quanah era um homem alto e de compleição poderosa, montado em um pônei negro como carval, inclinado sobre a crina do animal como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Seu rosto estava pintado com listras de guerra negras, o que lhe dava um aspecto demoníaco, e grandes argolas de prata pendiam de suas orelhas. Vestia apenas calças de couro, mocassins e um tapa-sexos, enquanto um colar de garras de urso balancava em seu peito. As campainhas presas a ele tilintavam enquanto galopava em alta velocidade, seguido por seus guerreiros, todos ansiosos para ultrapassá-lo na corrida. A imagem era a personificação da alegria selvagem e da resistência indomável. Na década de 1860, o governo dos Estados Unidos iniciou uma série de esforços para confinar os Comanches em reservas no território indígena, atual Oklahoma. O Tratado da Medicina Lodge, assinado em 1867, prometia igrejas, escolas e pagamentos anuais em troca da cessão de mais de 60 mil milhas quadradas de terras. Uma das condições era que o governo impedisse a matança indiscriminada de búfalos, que estava destruindo as grandes manadas das planícies, a base da sobrevivência dos Comanches e de outras tribos, como Apaches, Kiowas, Cheyennes e Arapaus. Mas, em 1871, quando o conflito entre os Comanches e o exército se intensificou, os soldados decidiram se vingar atacando justamente aquilo que sustentava a vida dos nativos, os búfalos. O fim da resistência Comanche chegou em 1874, quando Quanah reuniu 300 guerreiros para atacar o posto comercial de Adobe Walls, onde 28 caçadores de búfalos haviam se refugiado. O que deveria ser uma vitória rápida se transformou em um cerco de 5 dias, no qual os Comanches, apesar de sua coragem, foram forçados a recuar. A partir daí, o exército não deu trégua. Perseguiram os nativos, queimaram seus suprimentos e mataram seus cavalos, enfraquecendo os Atiahen-de-Cal. Quanah e seus últimos guerreiros se entregaram, aceitando se mudar para uma reserva. No entanto, mesmo em tempos de paz, ele se mostrou um líder excepcional. Passou o resto de sua vida servindo ao seu povo como chefe pacífico da Nakal Comanche, mediando conflitos e lutando pelos direitos de sua tribo. Em 1892, o governo renegociou o acordo com os Comanches, Kiowas e Apaches, reduzindo drasticamente o tamanho de suas terras. A reserva, que antes abrangia vastas extensões, foi fragmentada em lotes de 160 acres para cada indivíduo, uma fração do que haviam possuído. Ainda assim, os Comanches resistiram. Hoje, a Nakal Comanche tem sua sede em Lawton, Oklahoma, e está presente em diversos condados,
como Comanche, Caddo, Cotton, Trade, Jefferson, Kiowa, Stephens e Timan. Para ser reconhecido como membro da tribo, é necessário comprovar ascendência indígena. E atualmente o presidente em exercício é Johnny Walcott, que assumiu após o mandato de Michael Burgess. Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. O país passou por uma transformação jurídica que, ao menos em teoria, garantiu liberdade e direitos a todos os cidadãos. Os Comanches, que um dia foram o terror do Velho Oeste, hoje são empresários, donos de cassinos e profissionais em diversas áreas. Nem todos enriqueceram, mas agora têm a oportunidade de ascender socialmente sem recorrer à violência, um contraste marcante com o passado. Essa evolução, embora lenta e cheia de desafios, mostra que a história dos povos nativos não terminou com a derrota militar. Ela continua adaptando-se e resistindo, mesmo diante das adversidades. Mas a verdade é que, para muitos, a história dos povos originários ainda parece um capítulo encerrado nos livros didáticos, como se suas lutas e conquistas tivessem ficado para trás. Quando um povo ignora suas raízes, corre o risco de repetir os mesmos erros do passado, ou pior, de permitir que outros os repitam em seu nome. Os Comanches, por exemplo, não esqueceram as batalhas, os tratados quebrados ou as terras roubadas. Essa memória coletiva e o que os mantém unidos, mesmo diante das pressões de um mundo que insiste em apagar suas vozes. Hoje, jovens indígenas nos Estados Unidos e em outros países enfrentam um dilema: como preservar sua identidade em meio a uma cultura globalizada que muitas vezes os enxerga apenas como figuras do passado? A resposta está justamente na reconexão com suas histórias. Escolas tribais, museus comunitários e projetos de revitalização de línguas são ferramentas poderosas nessa resistência. Não se trata de viver no passado, mas de entender que ele é a base para construir um futuro mais justo. E esse futuro não pertence apenas aos povos nativos. Quando uma sociedade reconhece os erros cometidos contra seus grupos minoritários, ela dá um passo importante para evitar que novas injustiças se repitam. Afinal, a história não é feita apenas de vencedores e vencidos, mas de lições que, se ignoradas, custam caro a todos. Os Comanches e outras nações indígenas nos ensinam que a verdadeira força não está em dominar, mas em se reinventar sem perder de vista quem se é.